Boa noite a todos. Que a paz de Jesus seja conosco. Fenelon e o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, ele tem a grandeza de dizer: um dia Deus, em sua caridade inesgotável, permitiu ao homem ver a verdade varar as trevas. Esse dia foi a chegada do Cristo. Depois da luz viva, as trevas voltaram. O mundo, entre alternativas de conhecimento da verdade e obscuridade da ignorância, perdeu-se novamente. Então, tal como os profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se puseram a falar e a vos advertir. O mundo está abalado em suas bases. O trovão provocará estrondo. Sede firmes. E de fato, o trovão da verdade, da luz e do engrandecimento provocou talvez o maior estrondo que poderia ter causado. Porque após a vinda de Jesus, os homens eles tiveram uma grande dificuldade de entender o seu Evangelho. Até hoje, muitas crenças e a maioria das pessoas se apegam mais aos fenômenos que ele provocou, que nós também podemos provocar, mais que a sua doutrina, que é o seu conhecimento. E o mundo variou períodos de trevas e de luz. Desde antes da Idade Média, no começo das Cruzadas, no período em que o Império Romano se apoderou do cristianismo, nascendo então a Igreja Católica Apostólica Romana, misturando propriedades então de um culto mais gentil com o cristianismo puro em suas bases, eis que o cristianismo foi perdendo a sua capacidade engrandecedora. Das cruzadas até os tribunais inquisitoriais, nós vemos que muita coisa se fez em nome de Deus. Muitos crimes foram perpetrados, muitas dores foram causadas, até que nós chegamos ao século XIX. O século XIX, ele é marcado por um período do materialismo predominante. De um lado, o materialismo dialético de Karl Marx, de outro, o positivismo de Augusto Comte, porque era o período especificamente do racionalismo. O iluminismo marcava o soterramento da religião para o nascimento da crença na ciência. A religião seria a ciência, não mais a fé que eles consideravam cega e que o era, aquela fé que se abalava, mas a ciência, a razão e a lógica. Isso era a marca do iluminismo. O interessante é que quando Napoleão Bonaparte é coroado imperador de França, é um fenômeno que é lembrado historicamente porque ele retira do Papa Pio VII a coroa e ele se autocoroa, demonstrando um desprezo à igreja e mostrando que o Estado laico seria predominante, e coroa também a sua esposa. Isso foi em dezembro de 1804. No entanto, 2 meses antes, aos 3 de outubro de 1804, nascia em Lyon, na França, Hippolyte Léon Denisard Rivail, que o mundo conheceria como Allan Kardec. Este menino que trazia a incumbência de nos propiciar o conhecimento do Consolador prometido, aos 10 anos, filho de uma família católica, que a França, apesar de ser um estado laico, mas a religião dominante era o catolicismo, ele é enviado para Yverdun, na Suíça, no castelo de Pestalozzi, para desenvolver o seu conhecimento. Pestalozzi
discípulo de Rousseau, trazia um conhecimento altamente elevado na educação. A educação hoje, no mundo, principalmente no Brasil, é uma das ciências que nos últimos 100 anos não evoluíram em nada. Em nada. Continua sendo, como Paulo Freire asseverou, a pedagogia bancária, em que a criança é o banco e o professor deposita o seu conhecimento, sem reação, sem ter a sua possibilidade crítica racional. Continua assim, não teve avanço. Mas para Pestalozzi, já na época de Kardec, ele já verificava a criança como um adulto em ebulição, como um ser que podia ter uma capacidade crítica e racional. Porém, em Verdun, Suíça, era um país protestante. No entanto, Pestalozzi não se deixava levar pelo cunho religioso. A escola era laica, como deve ser a escola, laica, sem religião que predomine. Porque se uma escola é católica, como ficam os espíritas, os umbandistas, os evangélicos? Então, que não seja nenhuma. A instrução religiosa dentro dos núcleos religiosos para ser dado. Na escola é a educação acadêmica e no lar a educação moral. Há que se ter uma divisão. E Pestalozzi sabia dividir muito bem isso. Tanto é que para Pestalozzi a religião principal era a moralidade. Então Kardec, o jovem Hippolyte, vivia entre católicos, protestantes, e ele sentia a necessidade de uma reforma religiosa. Porque ele dizia, por que tantas nuances? Por que tantos caminhos para se seguir ao mesmo Deus? E é o interessante que o estudo era tão avançado no Instituto Pestalozziano, que quando lá era assim, um infante ele alcançava o nível superior, ele passava a ser tutor daquele que estava no nível mais iniciante, inferior. Tanto que quando o Pestalozzi saía em viagens, Rivail, com 14, 15 anos, ele chefiava a escola e levava adiante. Quando ele adquiriu a idade adulta, ele volta para a França para transmitir os ensinos adquiridos com Pestalozzi. Mas ele teve muitas dificuldades, porque muitas pessoas achavam que Allan Kardec, o Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele era rico, ele não era. Ele fundou um núcleo de ensino, mas muito humilde, porque ele tinha muitas dificuldades financeiras. Mas ele foi um educador de primeira. E muitas pessoas só conhecem o Kardec do Espiritismo e não conhecem o educador, Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele está na história da pedagogia mundial, como um dos maiores educadores de todos os tempos. Ele, com essa grandiosidade, escreveu cerca de 22 livros didáticos. Ele foi membro de instituições científicas diversas, como a Academia de Ciência de Arras, professor de cursos técnicos, era poliglota, conhecia bem o alemão, o inglês e o holandês, tinha sólidos conhecimentos em latim, grego, gaulês e algumas línguas neolatinas. E o mais interessante, poucas pessoas sabem disso, mas na época do jovem Rivail, Franz Anton Mesmer transmite a sua teoria magnetista, que iria revolucionar o mundo. E Rivail conhece as reuniões de magnetismo e passa a participar delas. E nós sabemos que o magnetismo é a porta de entrada para o espiritismo, e que se não fosse ele, não nasceria o espiritismo. O magnetismo e o espiritismo cresceram juntos, muito juntos. E participando dessas sessões, dessas reuniões, eles começam a desvendar um mundo inteiramente novo. Começam a desvendar um mundo diferente. Porém, em 1848 acontece o fenômeno com a família Fox em Nova York, e que elas começam a ter contato com o mundo espiritual. Vira coqueluche na Europa as mesas girantes, em que a burguesia, os mais enriquecidos, se reuniam em salões
riquíssimos, e colocavam as mãos sobre as mesas para elas fazerem os seus bailados, as suas danças, as suas pancadas, um fenômeno de tipologia, ou que na Inglaterra é chamado de poltergeist, ou raps. E desses fenômenos que era uma brincadeira, eis que o senhor Fortier, amigo mesmerista de Rivaio, o chama a atenção porque as mesas giravam. Ele tinha que conhecer, porque elas pensavam, porque elas respondiam questões. Rivaio pegou e disse: quando as mesas tiverem neurônios para pensar e nervos para sentir, eu posso acreditar que elas respondem questões. Porque ele era muito empolgado, ele não conseguia concatenar as coisas. O Fortier, não o Rivaio. Mas outro amigo, alguns anos depois, isso Kardec já tinha 50 anos. Ele não começou novo. Por isso que há sempre tempo da gente eclodir e despertar. Mesmo o espírito adiantado, muitas vezes ele precisa de anos para despertar. Com 50 anos, ele conhece, o senhor Carlotti vem lhe informar que tinha uma reunião que ele queria que o Rivaio participasse. E ele foi até a casa da família Plene Maison, onde tinham duas crianças de 14 e 16 anos, as irmãs Baudin. E quando ele se senta à mesa, junto com aquelas crianças, elas colocam aquelas mãozinhas pequenininhas sob a cesta de vime com lápis na ponta, e começa a escrever ditados espontâneos. Ele começa então a se assustar, e verifica que tinha uma inteligência estranha por detrás dos fenômenos, daquela coqueluche de brincadeira. Tinha algo sério. E ele, com a sua visão de cientista, de pensador, de educador, decide investigar o fenômeno. E começa a descobrir que aqueles seres que se manifestavam eram espíritos, daqueles que viveram sobre a face da terra, desencarnados. E eles passam a trazer conhecimentos, alguns elevados, outros mais simples, até que um se manifesta dizendo-se ser Zéfiro, e diz que ele tinha uma missão muito importante, que era trazer o Cristo Consolador, o Consolador prometido por Jesus Cristo, que está inserido em João capítulo 14 em diante. Desse momento em diante, ele decide, unido ao magnetismo, conhecimento magnético, e o conhecimento que se iniciava junto com um grupo de sábios, de intelectuais, magnetistas, a realizar questões e inquirir o mundo espiritual. Depois de estudos intensos, eis que vem à tona o Livro dos Espíritos, aos 18 de abril de 1857, com 501 questões. Essa foi a primeira edição, porque depois viria uma segunda edição com 1019 questões. O que poucas pessoas sabem é que quando as coisas têm que acontecer, quando é por Deus para haver uma reforma religiosa, uma transformação na humanidade, nada pode impedir. Ainda na época, no século XIX, a Inquisição ainda era predominante. O fenômeno inquisitorial era predominante. Então existia um certo senso, um proibitório para que as obras fossem editadas. Quando Kardec traz à tona, com as questões que ele monta como organizador e as respostas dos espíritos, as perguntas feitas por ele e por intelectuais, aquele livro precisava passar por uma autorização da igreja para ser editado. Não é assim editar como a gente faz hoje. Tinha que passar pela igreja, ela bater um carimbo dizendo nil obstat, para ser autorizada. Então o Livro dos Espíritos vai na mão de um padre católico que odiava o espiritismo, tinha ojeriza. Ele lê o Livro dos Espíritos, ele bate o carimbo autorizando a obra e diz ainda: o Livro dos Espíritos do Senhor Allan Kardec é uma obra que, se os homens seguirem, pode ter o caminho para o reino dos céus. E autoriza tal obra.
É algo impressionante. Ele adquire o pseudônimo de Allan Kardec porque ele descobre, porque depois de Zéfiro se manifesta o espírito de verdade. E diz que numa reencarnação anterior, ele foi então Allan Kardec, um sacerdote celta, na Gália Antiga, e ele resolve utilizar esse seu nome em outra reencarnação para separar da sua grandiosidade pedagógica, porque ele não queria que o Espiritismo crescesse à sua sombra, mas por sua independência, ele adquire o pseudônimo e começa a propagar o Espiritismo. Em janeiro de 1858, ele traz a lume a Revista Espírita, que seria uma possibilidade das pessoas que leram o Livro dos Espíritos e tornaram-se espíritas novatas, trocarem ideia, que autores pudessem colocar artigos, discutir teses, argumentar favor ou contra, como toda boa doutrina deve ter argumentos, ideias, retórica, dialética, hermenêutica, tudo aquilo que vinha da sociedade grega como grande ferramenta para o conhecimento e o desenvolvimento intelectual e espiritual. Em junho de 1858, ele então funda o primeiro centro espírita do planeta, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, no qual os fenômenos mediúnicos iriam transbordar com luzes maravilhosas, diáfanas, para trazer conceitos elevados e engrandecedores. Tanto é que no ano de 1861, vem à tona, após diversas experiências, visualizações, mensagens e um conhecimento mais desenvolvido de Kardec acerca do fenômeno espírita, do fenômeno mediúnico, vem à tona a maior obra de polimorfia mediúnica de todos os tempos. Não há ainda obra maior que o Livro dos Médiuns. O mais interessante é que muitas pessoas se aventuram, muitas vezes fortalecidos por casas espíritas desequilibradas, a participarem de sessões mediúnicas sem terem lido uma página do Livro dos Médiuns, sem conhecerem os conceitos elevados que tem o Livro dos Médiuns, sem ter conhecimento daquilo que é dotado. Mediunidade. O que é mediunidade? Todos têm? É um fenômeno espiritual? É um fenômeno biológico? Existe uma divisão? Que são fenômenos de efeitos físicos? Que são fenômenos de fenômenos físicos? Que são fenômenos intelectuais? Quem já leu o Laboratório do Mundo Invisível aprofundou-se no conhecimento dos fluidos para saber como são os efeitos físicos? Pouquíssimas pessoas. Um dos assuntos mais difíceis que tem no Espiritismo são os fluidos, entender como ocorre um efeito físico, que são os fenômenos de aparição, materialização, deslocamento de móveis, o fenômeno das mesas girantes, a tiptologia, a sematologia. Então, no Livro dos Médiuns traz todos esses conhecimentos elevados. Seria a parte científica da doutrina espírita. A parte filosófica é o Livro dos Espíritos, porque a filosofia tem a questão de argumentar, de perguntar, de questionar. Por isso que Kardec aborda o mundo espiritual através de perguntas, porque é a parte da hermenêutica e da dialética grega. Ele segue o mesmo preceito de Platão, Sócrates e Aristóteles para desenvolver essa obra filosófica. Por isso que o Espiritismo é trino, é ciência, filosofia e religião. Então eu já falei da filosofia e da ciência, mas se a doutrina espírita fosse só científica, ela seria apenas mais uma ciência, que seria levada ao laboratório, mas que não consolaria ninguém, porque ela seria testada, retestada, calculada, medida, seriam feitas equações, mas nenhuma lágrima seria enxugada. Nenhuma dor seria tratada, nenhuma ferida seria curada. Se fosse só filosofia, nós só teríamos perguntas
argumentos, questionamentos, mas nós não teríamos respostas. Nós não teríamos solução para as nossas dores. Nós não teríamos resposta para nossas dúvidas terríveis e teríamos automaticamente desesperança. Então era necessário, junto ao cérebro, fazer nascer o coração. E aos 1864 vem à tona uma das obras mais lindas sobre a face da terra, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Obra belíssima, que deve ser lida do começo ao fim. 27 capítulos, com uma introdução magnífica, contando a história da religião para você entender por que o Espiritismo é dessa forma. Por que é que Kardec fez em Questões do Livro dos Espíritos? Está lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, falando da origem grega, daqueles que foram os principiadores do Espiritismo, que foi Sócrates e Platão, falando a respeito do controle universal dos ensinos dos Espíritos, que poucas pessoas sabem, mas quando uma obra deve ser editada, quando vem uma revelação numa mensagem, seja psicofônica, seja psicográfica, tem que passar pelo controle universal do ensinamento dos Espíritos. Várias vozes têm que falar a mesma revelação, senão não é uma revelação, é fruto do misticismo ou da fantasia de uma pessoa que se acha médium, mas passa por um transtorno de personalidade. O que é muito comum acontecer quando a mediunidade não é conduzida, não é dirigida, não é equilibrada. No Evangelho segundo o Espiritismo vem o coração da doutrina. E Kardec, ele não se ocupa a explicar no Evangelho segundo o Espiritismo a origem de Jesus. Como foi a sua infância? Se ele fazia milagres, se ele não fazia, se ele tinha 12 apóstolos, ele tinha 72. Nada disso, não é essa a preocupação de Kardec. A preocupação de Kardec são com as suas leis morais, com o Evangelho que ele veio trazer. Tanto é que o Evangelho segundo o Espiritismo é baseado no Sermão da Montanha, a maior obra de cunho ético e moral da face da terra. Tanto que Mohandas Karamchand Gandhi, o Mahatma Gandhi, asseverou que podia se destruir todas as doutrinas, todos os livros. Se sobrasse apenas o Sermão da Montanha, o mundo tinha um depósito moral, ético e elevado para todo sempre. E eu diria o universo, não só o mundo. Que o Sermão da Montanha traz diretrizes universais, não mundiais, para todos os orbes de todas as galáxias. Porque advindos daquele que foi o Cordeiro de Deus, o ministro de Deus, não o próprio Deus, mas filho dele. Depois Kardec, com as reuniões, trazendo o cérebro e o coração, faltava trazer o quê? A resposta para os questionamentos e para as dúvidas. Aos 1865, ele decide trazer à tona uma obra excelente, O Céu e o Inferno, que se você for ler, não tem nada a ver com o título, nada a ver. Por que não tem nada a ver? Porque, em primeiro lugar, que o Espiritismo não crê nem em céu e nem em inferno, nem no diabão, nem no Satanás, nem no Lúcifer, mas explica na sua introdução por que não. Ele crê em mundo espiritual e mundo físico, somente isso. Demônio, para que vocês saibam bem, quem ainda tem medo do chifrudão, vem do grego daemônio, que quer dizer gênio, espírito simpático. Na tradução dos evangelhos para a Vulgata Latina, São Jerônimo não entendia grego, nada. Nem os tradutores entendiam. Na tradução da Vulgata Latina foi uma confusão. E o daemônio virou demônio. É isso. Não tem nada de demônio na Bíblia. Nada. Nem tampouco nada de céu, nada de inferno. Teve um problema de tradução na Vulgata Latina. Diábolo, a palavra diábolo vem do grego, quer dizer aquele que causa confusão. Então o pessoal se apega a umas coisas que foram sendo criadas pela igreja, pela cultura, pelo misticismo,
e que foi causando medo às pessoas. Por isso o Espiritismo não acredita em nada disso. Nada disso. Porque o céu, quantas naves avançaram em meus planetas, não acharam nenhum querubim tocando harpa. E a geologia se aprofundou até o magma da Terra e não achou nenhum diabo. Mas acharam o cheiro de enxofre, acharam a lava. Aí eles tiveram a suposição de que o inferno fosse lava, tivesse cheiro de enxofre, porque era o que eles conheciam na época. Sabe, cavalo que fica aquele negócio lá? É a ciência da época. Por isso a gente tem que tomar cuidado. Para que vocês tenham uma noção como a ciência era atrasada, o termo firmamento vem porque eles acreditavam que do lado da Terra tinha uma carapaça, uma coraça onde as estrelas eram penduradas, uma carapaça firme. Aí o termo firmamento, gente. Então a gente precisa avançar, não é? Nós estamos no século XXI, entender as coisas. Mas Kardec já entendia isso, porque ele estava no iluminismo. Na sua época apareceram quem? Pensadores elevados. Época de Victor Hugo. É a época de Augusto Comte. É a época do materialismo dialético de Karl Marx, de Engels. É a época de pintores como Cézanne, como Vincent van Gogh. É a época de Honoré de Balzac, de cientistas elevados. Como crer em teorias tão absurdas? Então, no livro Céu e Inferno, ele traz uma introdução, mostrando o céu e o inferno dos gregos, o céu e o inferno da Igreja Católica. Então, o pessoal torcendo para ir para o céu e o inferno dos gregos, que era muito melhor. Imagine, então, se conhecesse do povo egípcio, ou se conhecesse o segredo na Mesopotâmia, da astrologia e astronomia nos zigurates, que são semelhantes às pirâmides do Egito. Nós somos muito ignorantes, gente. Nós nos prendemos àquilo que as pessoas passam e não lemos. Tanto é que no livro Céu e Inferno é o relato dos espíritos da sua situação no mundo espiritual. Dos espíritos felizes aos desgraçados, suicidas, homicidas. Todo aquele que participa de um trabalho mediúnico deveria ler essa obra, para saber o doutrinador como doutrinar, o médium como se portar, e aí por diante. Ah, mas eu não vou ler, bobagem, deve ser lido. E por fim, em 1868, traz à tona a Gênese, que é uma obra excepcional, que traz os conceitos desde o começo dos tempos. Kardec já falava que os dias da criação, que é falado na Bíblia, são fases geológicas da Terra, que é óbvio que Deus não criou o dia em 7 dias, gente, pelo amor de Deus, isso é um absurdo, mas são fases geológicas. O Velho Testamento conta a história do povo hebreu, não são verdades, é uma história do povo hebreu que traz algumas revelações, não todas, basta a gente estudar um pouquinho. Kardec já fala isso, fala a respeito, traz uma mensagem vinda pelo médium Camilo Flammarion, de Galileu Galilei, chamado Uranografia Geral, uma mensagem belíssima, belíssima. Depois traz partes de fluidos, as previsões e os milagres contendo no Evangelho, e por fim fala dos sinais dos tempos, que é o período da transição planetária. Kardec já falava na Gênesis sobre isso, e fala sobre as crianças prodígio de hoje, que chamam de crianças índigo e cristal, que ele fala a respeito no último capítulo. Portanto, essas obras, elas são muito importantes, e o que poucas pessoas sabem também, é que todas elas nasceram do Livro dos Espíritos, todas elas estão dentro do Livro dos Espíritos, porque o Livro dos Médiuns, ela vai nascer no livro 2 do Livro dos Espíritos, do capítulo 6 até o final. Lá está o nascimento do Livro dos Médiuns. O Evangelho segundo o Espiritismo tem origem no livro 3º do Livro dos Espíritos, que são as leis morais. Lá nasce o Evangelho segundo o Espiritismo. O Céu e Inferno tem origem no livro 4º do Livro dos Espíritos, que é Esperanças e Consolações. E a Gênese tem origem no livro 1, no livro 2 e no livro 3, em diversos capítulos. Ou seja, para você ler as diversas obras, você tem que ler o Livro dos Espíritos primeiro.
Essa é a grandeza. Não pular a introdução, ler bonitinho, entender. Não consegue entender? Vai a uma casa espírita e faz um curso para conseguir desvendar as questões que você tem dúvida. Isso é o Espiritismo. Ah, mas como eu faço para aprender o Espiritismo e introduzir? Primeiro, leiam esse livro. Eu peguei aqui da biblioteca, mas eu tenho em casa. Foi distribuído durante anos pela USE Piracicaba, gratuito. Fundamentos da Doutrina Espírita. Se lê em uma semana, para quem é lerdo. Para quem é rápido, em 3 dias. Magnífico esse livro. Está com dúvida? Leia o que é o Espiritismo. Você também lê o mais lerdo em 15 dias. Você consegue se introduzir. Aí você vai para o Livro dos Espíritos. E lê um após o outro e entende. Mas quando você acha que acabou, tem 11 anos de revista espírita. Ufa, 11 anos de revista espírita. Para a gente falar aqui na frente, a gente tem que mais ou menos, pelo menos as obras básicas, a gente tem que ler tudo, e diversas vezes. E a revista espírita pincelar de vez em quando. Mas para quem quer tornar-se espírita e receber a consolação, basta frequentar as reuniões, assistir às palestras, ler um pouquinho por dia, para trazer o consolo ao coração. A doutrina espírita foi codificada em pouco mais de 13, 14 anos. Um homem que conheceu o espiritismo, de fato, com 50. Cabe a nós descobrirmos o caminho para uma vida melhor. Fugirmos das crendices, das fantasias e das ilusões e ter uma fé raciocinada, uma fé racional. Seguirmos caminhos lógicos, ter amor no coração. Não adianta também a gente ter todo esse conhecimento e não for capaz de amar o nosso próximo. Com restrições, sim. Primeiro você começa amando sua família, porque tem aqueles que amam fora da casa e desprezam dentro da casa. Começa dentro da sua casa. Emmanuel, no livro Consolador, diz que a primeira escola do mundo é o lar. Começa dentro da sua casa, e entendendo que vocês são espíritos, que se reencontraram, carecedores de compreensão e de amor, cheios de dívidas, que precisam resgatá-las. Aí depois vocês começam a amar o próximo, escutar o seu próximo, trabalhar em favor do seu próximo, para serem então voluntários e fazerem o bem. E aí quem sabe a gente quite as dívidas do passado e siga adiante em a nossa epopeia pelas reencarnações infinitas com uma perfectibilidade. É isso que o Espiritismo nos traz, mas o trabalho é duro, nos causa suor, melhor do que lágrimas, de dor, de obscurantismo da ignorância, mas a luz que pode nos iluminar e nos transformar. Muito obrigado a todos, que Deus os abençoe. Obrigado.